Graziela, abaixo. Pessoal, muito bom dia. A Graziela vai falar aí com vocês. E os 13 confinados aqui estão solicitando que vocês ouçam tudo até o final e depois passem a comentar tudo o que a Graziela falou. Para que não fique depois, Bona, faz um resumo de tudo que ela disse. Porque enquanto a pessoa deixa de ouvir o que a Graziela está dizendo aqui, vão ficar escrevendo aqui. Então não vão entender nada e vão sair pior do que chegaram. E outra, nós não vamos conseguir estar aqui falando, raciocinando ao mesmo tempo e lendo o que vocês aí escreveram para poder dar uma resposta que satisfaça a pergunta de vocês. Então, por gentileza, aguardem o término das palavras da Graziela e após nós responderemos tudo aquilo que vocês perguntarem, porque fica mais fácil. Porque nem vocês vão entender e nem nós vamos estar capazes ou gabaritados para dar a resposta que vocês necessitam, ok? Olha só, eu não vou entrar nessa coisa aqui agora não, tá bom, gente? Então a Graziela tem aí e vai falar para vocês aí. Ficou sem áudio? Não, ficou individual. Deve ser individual, hein? Volta de novo, desliga e volta de novo. Então o Cláudio está respondendo que tá ok, é porque ele escutou. Tá não, está ótimo. Então tá. Pessoal, bom dia a todos, né? Mais uma vez estamos aqui direto do nosso BBPJ, que por sinal nós temos que reconhecer que foi uma grande iniciativa. Temos criado esse BBB aqui no sentido de manter todos informados, né? Do dia a dia que está acontecendo aqui dentro, com as autoridades, e foi isso que trouxe a nós, um dos motivos que trouxe a nós uma grande evolução na nossa questão, né? Então, eu particularmente, nós conversamos muito hoje de manhã aqui, desde as 7h30, 7:45, que nós estamos conversando, e posso dizer para vocês que foi unânime, né, a avaliação dos que aqui estiveram, que o movimento que nós estamos fazendo, ele foi vitorioso, né, extremamente vitorioso. Nós entramos aqui dia 27, 3h30 da tarde, né, sem a pretensão ou sem imaginar a possibilidade de estarmos aqui por 26 dias, que hoje completam 26 dias, e sem termos assim qualquer coisa na mão que pudesse avançar as negociações e de certa forma trazer algum resultado. Esse confinamento ele foi evoluindo, né, e a imprensa fez uma grande cobertura e que isso de certa forma trouxe, né, algumas iniciativas, não só a nível do judiciário como a nível político, e agora nós só estamos colhendo os frutos disso que foi construído durante esses 26 dias, apesar, né, do cansaço e do esforço de todos que aqui estão aqui dentro, que abdicaram completamente das suas famílias, do seu dia a dia, dos seus compromissos, em busca de uma solução que fosse boa para todos. Então, desde o momento que nós entramos, a gente tem deixado claro que nós íamos ficar aqui até evoluir, até ter alguma coisa que nos desse condições de avançar diante da situação que estávamos, né? Então, nós entramos no confinamento, em seguida José Manuel fez a greve de fome, em seguida o Joaquim Barbosa respondeu, uma coisa que estava 4 meses parado, ou 5 meses dentro do gabinete do presidente do STF. Nós tivemos assim o conhecimento do governo de todo o processo, porque a Globo deu uma excelente cobertura, todo mundo ficou satisfeito e de certa forma
eu confesso para vocês que somos vencedores, vitoriosos, porque alcançamos o nosso objetivo, que foi trazer o assunto à baila de novo. O assunto está sendo discutido, o compromisso dos deputados, nós já estamos colhendo fruto do compromisso da comissão, encabeçada pelo deputado Rubens Bueno, que trouxe, acelerar uma série de situações no que se refere ao próprio judiciário e ao próprio executivo. Dos senadores também, houve por parte do senador Álvaro Dias, Ana Amélia, o próprio Suplicy, o próprio Paim, o próprio Simon, um empenho muito grande em buscar a solução, solução essa que teria que ultrapassar o judiciário, porque diante das afirmações do presidente do STF, muito pouco nós íamos colher daquela questão, sendo que o próprio Joaquim Barbosa, ele declara efetivamente que a única saída seria negociar com o governo, contemplar essa nossa situação, o que de fato nos trouxe várias preocupações, porque a gente tem que pensar considerando todas as questões que estão em curso, nós não podemos pensar só numa situação, e isso nos levou a discutir com o governo na última quarta e quinta-feira, a gente antecipar uma proposta de acordo para que a gente trouxesse a solução o mais rápido possível. E aí, nas duas reuniões que tivemos, tanto na AGU como no Ministério da Previdência, esse grupo de trabalho foi consolidado, e ontem à noite, por volta de umas 8 horas, eu recebi efetivamente a agenda deste grupo de trabalho, que não deixou de ser mais uma grande vitória desse grupo que está aqui dentro e também de todos vocês aí de fora, porque sozinho nós não teríamos tanto sucesso, e por óbvio a gente considera esse avanço por parte do governo um bom resultado. Poderemos ser decepcionados, eu não tenho dúvida, mas nós discutimos muito aqui, se isso porventura vier a acontecer, nós já estamos preparados e já sabemos o que vamos fazer. Temos um plano B sim, que vocês só terão conhecimento após isso, após essa primeira reunião, e de certa forma nós alcançamos o objetivo, que foi trazer publicamente a situação difícil que os mais de 10 mil participantes aposentados, pensionistas, e os 10 mil que são trabalhadores, que a gente chama de trabalhadores da ativa, ter a possibilidade de ver essa questão resolvida da melhor forma possível. E é isso que nós vamos investir durante esse período, e inclusive nessa reunião que acontece na próxima sexta-feira, e em Brasília, para que a gente tenha um bom resultado. Por óbvio, nós estamos nos comprometendo com vocês em fazermos o BBB direto dessa reunião. Então, logo ela termine, nós vamos fazer contato com vocês, para que a gente possa manter todos informados. Essa reunião, de certa forma, é a primeira, e as questões técnicas, jurídicas terão que ser discutidas de antemão, para depois a gente construir o que é melhor para todos. Possivelmente na primeira reunião nós não tenhamos o resultado que todos nós estamos esperando, porque sem sombra de dúvida é um assunto complexo, ele é dinâmico por conta do próprio judiciário, e por aí nós vamos ter que avaliar cada passo que nós estamos dando. Eu vou voltar só um pedacinho do que eu falei ontem, eu não sei se todos estavam ligados à hora que eu falei, às 8 da noite, mas o que precisa ficar claro, e que eu acho que também quem está aí do outro lado da telinha tem que ter essa clareza, Há um sentimento de que nós temos que resolver. Muitos defendem fazer acordo depois do julgamento. Pode ser até que o governo mantenha essa posição, mas o que a gente vai defender?
e vamos esticar a corda, que o acordo seja antes do próprio julgamento da ação de defasagem tarifária. Se não for na defasagem tarifária, que venha um acordo na nossa ação, porque ela ainda está valendo, não foi derrubada por enquanto, e a gente tem que ficar bastante alerta, né, com relação a isso, porque o jurídico ele funciona também sob pressão, e nós fizemos algumas pressões no Moreira Alves, no Joaquim Barbosa, e a gente pode ter aí ser surpreendido, mas nesse momento as condições são favoráveis para o nosso lado. Então, a gente vai ter que aproveitá-la, né? Vai ter que aproveitar, porque nós não vamos perder nada em aproveitar esta oportunidade. E a partir dessas reuniões, a gente vai ter mais claro o que está se pensando pelo governo e mais claro o que nós temos que fazer para chegar a um termo que venha atender a todos. Então, hoje mesmo nós decidimos que nós alcançamos o nosso objetivo, portanto, nós iremos suspender o confinamento, nós vamos suspender o confinamento e vamos nos preparar para essa reunião que deve ocorrer ainda nesta semana. A gente vai manter, sim, esse convívio com vocês, talvez a gente vai levar o apetrecho para de Brasília, saindo da reunião, falar com vocês, e se tiver fatos novos, nós vamos fazer de imediato comunicado a vocês. Eu não sei se a gente vai conseguir tirar isso daqui e depois fazer contato com vocês sem ter, a gente não é muito assim bom para ligar essa coisa toda, mas a gente pretende aí até sexta-feira manter vocês informados. Mas a ideia nossa é que a partir de hoje a gente suspende esse confinamento aqui para se preparar, não só para esta reunião, como se preparar para a próxima fase, que com certeza este confinamento não atenderá, porque as várias circunstâncias requer um esforço maior. E para esse esforço maior a gente vai ter que se organizar para colocar em prática. Então, nós não estamos desistindo, isso é importante ficar bem claro. Estrategicamente nós estamos suspendendo para que essas reuniões ocorram na maior tranquilidade, a fim de chegarmos ao nosso objetivo. Objetivo esse que parcialmente foi alcançado por conta desse confinamento. Eu diria que se a gente não tivesse tido esse instrumento e também esse de falar com vocês diariamente, nós não teríamos atingido. Tanto é que esses 7 anos nós tentamos construir alguma coisa melhor e acabou não tendo efeito. Então nós vamos suspender provisoriamente e em breve vocês terão conhecimento dos nossos próximos passos, então logo essa reunião ocorra. E vamos torcer, vamos vibrar, vamos fazer a nossa oração diariamente para que tudo saia conforme a gente está programando e de certa forma traga o resultado que é esperado por todos depois de 7 anos de luta, né? E de certa forma tá aí, é sexta-feira e a gente vai trabalhar muito para que isso dê certo. Não deu certo, fomos enganados, fomos ludibriados e nós retomamos com carga total e eu acho que todos vocês vão elogiar a iniciativa que nós vamos ter. Vocês vão elogiar e todos vocês terão que continuar apoiando e talvez até se agregando ao grupo que vai conduzir o próximo passo nosso enquanto mobilização. Portanto, eu peço para que todos se mantenham mobilizados. Todos se mantenham mobilizados, sim, porque agora está chegando num momento mais crítico de todo o processo, que é sentar, discutir, garantir nossos direitos, né? Então, nós não vamos poder desmobilizar, não. Isso aqui não significa desmobilizar, isso aqui significa a gente se organizar para o próximo, é isso que precisa ficar bem claro, né? E
E quem tem que conduzir, né, essa questão são as pessoas que estão aqui dentro, né? Vontade não falta, talvez a gente se arrependa de ter saído, mas nós temos que dar a situação adequada para o início do processo negocial, sob pena, né, da gente não conseguir que esse processo negocial ocorra. Então, é somente um hiato, uma suspensão, e nós vamos voltar. Por sinal, as nossas coisas vão ficar aqui, né? Os nossos colchonetes, as nossas alimentações, até porque não dá para a gente sair com tudo carregando, vai ficar aqui aos poucos, dependendo da condução do problema, nós vamos vir buscar. Então, eu conclamo a todos para ter calma, não adianta espernear, não adianta sugerir trocar as pessoas, a gente tem que centrar o nosso foco nesse processo negocial agora. Se não der certo, nós vamos voltar e todos vocês irão participar. Tá ok, pessoal? Eu creio que falei tudo, ou tem mais alguma coisa para lembrar o pessoal? A gente tem que vir com carga total. Pois é, diante dessa agenda, né, que foi comunicada ontem à noite, que era o que a gente estava esperando, algo por escrito, que esse grupo de trabalho ia ter essas reuniões que foram até defendida pelos próprios deputados, defendida pelos próprios senadores, que foi um canal que foi aberto, né? A gente vai ter que continuar mobilizado e a gente vai ter que continuar ligado, porque somente com a participação de todos é que nós vamos conseguir chegar, né, num resultado que interessa, sob pena da coisa não caminhar. Então, na hora que a gente achar e em função dos desdobramentos desse encontro, nós vamos convocar vocês, seja para uma passeata, seja para acompanhar outra situação que faz parte da estratégia que o grupo tirou para conduzir os problemas daqui para frente, né? Então, as pessoas todas devem ficar ligadas. É um recuo estratégico a fim de garantir o bom andamento do processo negocial. Isso não significa que a gente está desistindo ou coisa semelhante. Isso precisa ficar bem claro para todos, tá? Eu vou encerrar, talvez a gente responda algumas questões, né? Tudo bem, a gente pode levar esse bebê para o SNA para manter vocês informados, mas a nossa pretensão é ainda maior, levar para Brasília, então logo a gente tiver o fim da reunião, o intervalo da reunião, os participantes da reunião vão conversar com vocês, e aí, se for preciso, nós vamos convocar todos no sindicato para a gente trocar ideia do que fazer, se evoluiu ou se não evoluiu. Só eu deixo claro que é muito difícil numa primeira reunião, normalmente é uma reunião onde as partes vão se conhecer, né? Nós estamos entrando nessa reunião pela primeira vez, até porque nós estamos com uma decisão favorável a nós, né? Que é a decisão da ação civil pública, conduzida pelo Maia, agora pela filha dele, pelo Dr. Lauro, né? E por óbvio nós vamos poder discutir sobre ela enquanto ela estiver de pé, que é o melhor momento para nós. Não adianta a gente não querer participar porque achar que vai ser enganado, não. Nós temos que inicialmente confiar nas pessoas e depois, se elas não são confiáveis, nós vamos dizer para vocês que foi isso, isso e isso, e portanto fulano não é confiável, não dá para a gente ter, né, capacidade de acreditar no que está sendo dito, mas nós vamos investir efetivamente em sair do outro lado com o resultado que todos estão esperando. Eu acho que a gente não errou até aqui, não estamos errando, muito pelo contrário, porque nossas vitórias foram inúmeras vitórias nesses 26 dias, é isso que precisa estar colocado. Daqui a pouco isso aqui só fica eu e vocês conversando e mais nada. Se a gente
não tomar outra iniciativa. Então, nós temos sim que caminhar, vamos para Brasília, vamos tentar fazer com que saia efetivamente resultado desse grupo de trabalho. Insistir em a gente permutar o grupo de trabalho não é possível, não dá para fazermos isso nesse momento, portanto, eu peço assim, muita clareza das pessoas do porquê isso não é possível, para que a gente possa caminhar junto nessa situação que está se afunilando e que está próximo de uma decisão. Então, não vamos nos dividir, não foi esse nunca o nosso propósito, muito pelo contrário, nós temos que incentivar a união, né? Eu disse ontem para vocês da preocupação do que andou rodando por aí e lamentavelmente isso só traz dor de cabeça. Vamos aguardar sim a primeira reunião, vamos conversar com vocês e eu estou dizendo para vocês, está garantido, isso aqui é um compromisso nosso que está aqui, o plano B já está pronto, nós sabemos já o que fazer, sabemos qual o resultado ele pode dar, então nós estamos muito seguros daquilo que nós estamos fazendo, até porque a gente vem conversando sobre isso esses 26 dias, né? A gente teve tempo suficiente para discutir, para avaliar o que estava faltando, quais os riscos que nós temos, que seria melhor nesse horário, coisa semelhante. Então, nós vamos caminhar e a gente pede assim, mais um voto de confiança, porque eu acho que nós demos prova para todo mundo que esse movimento, ele teve sucesso e, portanto, nós estamos caminhando certo e vamos alcançar o objetivo. Então, fiquem tranquilos, ninguém está... Nós estamos saindo porque queremos, porque entendemos, aqui não tem ninguém amarelando, não teve pressão de nenhum lado, estamos saindo porque queremos, exatamente em busca de passarmos para a nova fase, né? Nós temos uma nova fase daqui para frente, então, a partir dessa nova fase, nós vamos ter que criar uma resistência diferente, né? Que essa aqui não é mais o fórum para essa nova fase, tá? Não é mais o fórum para essa nova fase. Eu estou à disposição aí para poder esclarecer mais alguma coisa que tenho dúvidas, mas pode ter certeza, eu acho que um a um vai vir aqui falar com vocês e pode ter certeza, estamos unidos como sempre estivemos desde a primeira hora que entramos aqui dentro. Tudo é extremamente bem discutido e extremamente consciente e determinado. E nós temos certeza que nós vamos vencer sim, porque a luta ela é árdua, mas nós vamos ser gratificados por todo esse carinho que vocês aí mostram com relação a nós e vamos poder ter o outro lado, a outra fase mais bem preparados e com situações mais firmes para atingir o nosso objetivo. Obrigado, pessoal. Vou passar aqui para todos os demais se manifestarem. E hoje, durante o dia, nós devemos estar por aqui ainda, porque não dá para... O pessoal ainda vai almoçar, a gente tem muita coisa para arrumar, mas outras coisas ficarão aqui. O BBB possivelmente será desativado e a gente vai tentar ligar ele de outro lugar e tentar falar com vocês todos os dias às 8 horas da noite, né? Só vamos ter que instalar em outros computadores esse sistema para que as pessoas possam entrar e conversar conosco como tem feito todos os dias e talvez a nossa reza, né, mais assim dividida, mas todo dia às 6 horas da tarde ela está em vigor, tá? Eu agradeço a todos o apoio, a forma e mais do que isso, eu tenho que parabenizar todos os nossos companheiros que ficaram aqui dentro, que resistiram apesar da idade, da falta de conforto, das condições que foram impostas, mas eles foram brilhantes, todos eles, cada um no seu papel, foram brilhantes. E eu acho que a gente trouxe o assunto de volta à mídia, de volta ao governo, e agora nós vamos buscar o que nós estamos esperando, que é a solução definitiva. Tá ok, pessoal? Muito obrigada a todos e até breve. Isso é só uma suspensão temporária para a gente abastecer as baterias e em seguida a gente está voltando. Justiça! Justiça!